Olá pessoal, agora nós vamos iniciar mais um vídeo aqui do nosso canal Pílulas de História. Dessa vez nós vamos conversar a respeito de como converter o ano em século na situação depois de Cristo. Esse caso ele é bem fácil. Então, exemplo, eu tenho um ano de 732 depois de Cristo. Qual seria a regrinha? Eu vou cortar os dois últimos números, sempre os dois últimos. Então, se eu cortar 32, vai sobrar o 7. 7 mais 1, veja que agora eu estou somando 1. Então, 7 mais 1, 8. Então, o ano de 732 corresponde ao século oitavo. Então, o ano de 732 está inserido no século VIII. Bom, aí nós temos aqui o ano 1530. Eu vou cortar o 30, sobra 15 mais 1, 16. Então, o ano de 1530 está inscrito no século XVI. Mais um caso. 1620, eu vou cortar o número 20. Então, 16 mais 1, 17. Então, 1620 corresponde ao século XVII. 733, eu vou cortar o 33, sobra 7. 7 mais 1, 8. Então, nesse caso, é o século VIII. Então, o ano de 733 está no século VIII. Ano de 549, corta o 49, sobra o 5. 5 mais 1, 6, século VI. Logo, o ano de 549 está inserido no século VI. E assim por diante. 223, 2 mais 1, 3, século III. Ano de 2020, eu vou cortar o 20, sobra 20, mais 1, 21, século XXI. Aí, nesse caso aqui, pode gerar uma dúvida. Sempre eu vou cortar os dois últimos números. Então, eu vou cortar o 39. Se eu cortar o 39, vai sobrar 0, não vai sobrar nada. Mais 1, então é o século I. Imagine que nós tenhamos o ano 3. Nesse caso, só tem um número. Então, sempre vai cortar 2, mas nesse caso só tem um, então eu vou cortar o 2, ou o 3, o 4, dependendo da situação. Então, se tiver só uma casa decimal, eu vou cortar, se tiver só um número, eu vou cortar só um número, então vai ficar 0 mais 1, século I. Bom, então, essa é a regra básica. Eu vou cortar os dois últimos números, vou somar 1, e aí eu vou chegar ao século. Essa é a conversão. Exercício, certo? Então, você vai fazer, nesse caso, o exercício nesse momento, pausando o vídeo. Bom, pessoal, aqui está o resultado. O resultado é 927, é o primeiro caso. Eu vou cortar o 27. 9 mais 1, 10. Então, século X. Ano de 820, corto o 20. 8 mais 1, 9. Século IX. E assim por diante. Você vai perceber que eu estou cortando o 12, o 23, o 29, o 27, o 59, o 33, o 2, e sempre somando 1. E aí teremos o resultado em números arábicos, que você vai converter em números romanos. Então, nós finalizamos agora esse vídeo de conversão de ano para século. Um grande abraço e bons estudos!